Fala, torcedor vascaíno, a dívida do Vasco está estimada atualmente, segundo o Atenção Vascaínos, em 1,1 bilhão de reais. É inacreditável o que o ex-presidente do Vasco, senhor Jorge Salgado, fez com o nosso clube. É bizarro, não tem como acreditar nisso. E o Vasco espera contar com o argentino Luco Orellano para a temporada de 2025. Ele, lembrando que ele é o destaque do time dele lá na MSL, Liga dos Estados Unidos. E o Vasco e a CAP voltaram à disputa na arbitragem da FGV. E a CBF já definiu quem vai ser o árbitro da partida de terça-feira contra o Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e também compartilhar para mais pessoas conhecer nosso conteúdo, beleza? Então sem enrolação, vamos para as notícias que são muito importantes. Vamos lá. A primeira informação é aqui do Atenção Vascaínos. O Nils Colina repostou, mas é a informação do Atenção Vascaínos. A dívida do Vasco está atualmente estimada em 1,1 bilhão de reais, informa o Atenção Vascaínos. E a Nils Colina colocou assustador. É realmente assustador um negócio desse. Não tem como a gente acreditar, conseguir acreditar num negócio desse. Como que a gente é vendido para uma SAF pensando em melhoria, né? Pensando que a gente ia ter um CT mais novo, reformado, um elenco melhor. Cara, tudo continua do mesmo jeito. A gente foi vendido por uma empresa completamente falida. É inacreditável o que acontece com o Vasco. Tudo de errado acontece com o Vasco. Tudo que era para acontecer de bom acontece de errado no Vasco. A gente vê o Botafogo aí numa final de Libertadores, com um dono que é, pô, sempre atento com os torcedores, bebe cerveja com o torcedor no bar e etc. No Vasco a gente não via isso. No Vasco, eram os donos, ficava lá em Miami, ninguém ligava pro Vasco, ficava sem responder. O presidente do Vasco, que era o Pedrinho, agora nesse último tempo, não podia ir no CT do nosso clube. Cara, é inacreditável o negócio. O Pedrinho fez uma entrevista naquela época, lembra? Fez uma entrevista e não podia falar um A na entrevista, não podia responder as perguntas dos jornalistas. Cara, é inacreditável. E tudo isso acontece no Vasco por conta do senhor Jorge Salgado, que vendeu o Vasco da Gama para uma empresa completamente falida. Eu sei que é chato comentar disso, sei que é chato falar sobre isso, mas a gente tem que falar, gente. Não tem como a gente não deixar de falar o quanto incompetência esse senhor ex-presidente do Vasco fez com o nosso clube. É inacreditável. E aí essa empresa completamente falida também. Cara, me dá nervoso de pensar sobre isso. Me dá nervoso, de verdade. Mas enfim, aí tá aqui, ó. A dívida do Vasco atualmente estimada em 1,1 bilhão de reais. Não sei se vocês lembram, mas antes da gente virar SAF, a gente tinha uma dívida ali em 700 e pouco, 740 milhões, 760, chegava a 800 no máximo ali. Cara, a gente virou SAF para tentar diminuir essas dívidas, montar um elenco melhor, e não, nada disso aconteceu. Nossa dívida cada vez mais aumentou. É inacreditável o negócio desse. A gente precisa ter um investidor novo. A gente precisa ter, vai ser vendido novamente para uma empresa que seja competente, né? Porque, cara, sendo bem sincero para vocês, eu não acho que o Pedrinho consiga colocar o Vasco em ordem, reestruturando o Vasco novamente do zero, tá? Eu não acho, de verdade mesmo, eu não tenho essa esperança, assim, no Pedrinho em, pô, ele vai pegar o Vasco, vai reestruturar ele completamente, sem ser vendido novamente. Eu não acho. Pra mim, infelizmente, vai ser vendido novamente para uma nova empresa. E aí que seja uma empresa que seja competente, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí outra informação é sobre o Luco Orellano. Ontem eu postei um vídeo sobre o jogador. E aí tá aqui, ó. O Vasco espera contar com o Luco Orellano em 2025. O argentino tem empréstimo com o Cincinnati dos Estados Unidos, se encerrando na virada do ano. Agora no final de 2024. Embora haja opção de compra, a diretoria Cruz Maltina está animada com a possibilidade de tê-lo no elenco novamente. O argentino soma 11 gols e 5 assistências em 40 partidas nos Estados Unidos. Informação do Gabriel Andreso. Gabriel Andreso, isso aí mesmo, tá? Informação importante, né, cara? Pra mim é um jogador que, se ele quiser jogar realmente no Brasil, quiser jogar no Vasco, ele pode agregar muito nesse time do Vasco. Muito, muito, muito mesmo. Eu gosto muito do futebol do Luco Orellano. Infelizmente, ele não deu aqui.
mas eu acompanhava ele no Vélez na época, ele arrebentava no futebol argentino, ele era um excelente jogador. E aqui, cara, a gente viu o jogador mais triste, etc. Então isso influencia muito. A gente vê mesmo o Dimitri Payet. Dimitri Payet tem uma dificuldade do caramba pra se comunicar com os jogadores e tudo mais, por ser uma língua francesa, nem todo mundo fala, né? E aí, cara, ele quando fica longe da família dele, ele acaba se abalando, né? Ele fica triste, vê ele mais ou menos triste. E quando a família dele vem, ele vira outra pessoa. Tanto que hoje ali, como tá o pai? O último jogo fez 2 gols, jogou pra caramba. Penúltimo jogo tava jogando pra caramba também. Os filhos dele estão no Rio de Janeiro, a esposa dele também. É, cara, o cara se anima, né? O cara fica mais feliz. O Orelhano já não tava nesse ambiente e tal. Por mais que a família dele tava aqui, namorada e etc. Mas, cara, ele pode jogar no Vasco, né? O Vasco abre um leque de possibilidades pro exterior, caso ele queira jogar na Europa. Todo jogador jovem tem um sonho de jogar na Europa, e eu acho que é um sonho do Luco Orelhano. E o Vasco, o Campeonato Brasileiro, abre as portas para isso, né? Eu acho que a MSL, independente de ser uma liga dos Estados Unidos, etc., é uma liga muito fraca na questão de futebol. É uma liga em que, de verdade, é jogadores ali que estão prestes a se aposentar, jogadores que não são tão bons assim realmente, né? Então é mais ou menos isso. Espero que ele volte pro Vasco, que ele consiga desempenhar muito bem no nosso clube. É um jogador muito importante, rápido, habilidoso, canhoto, que bate bem na bola. Ele pode agregar muito em cima do Vasco. Pode ser um reforço pro ano que vem pra gente, caso ele queira jogar no nosso clube, né? Então é mais ou menos isso. Ele tem contrato com o Vasco, lembrando, até o final de 2025, eu acho, se eu não me engano, tá? Chuto eu. Eu não tô lembrado aqui agora. Enfim, a outra informação é do Arena Cruz Maltina, que é uma informação que eu peguei do nada, né? Que eu achei interessante pra gente comentar aqui. A nova camisa 3 do Vasco. Lembrando vocês, caso vocês gostaram da camisa 3 do Vasco, coloca na descrição aí, coloca nos comentários, perdão, o que vocês acharam sobre essa camisa do Vasco nova. Passou por 9 meses de projeto e mais de 20 reuniões. Mais de 35 mil peças já foram vendidas. Informação do UOL, do Braz Bruno, tá? Informação importante pra gente saber aí sobre a camisa nova do Vasco, camisa 3 do Vasco. Eu particularmente não gostei tanto assim. É uma camisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Que é o preto e branco e etc. Mas eu não gostei tanto assim não, sabe? Que me faz comprar, querer comprar pra caramba essa camisa. Não, tá? A camisa do goleiro pra mim eu achei mais bonita que essa, inclusive. Mas enfim, é mais ou menos isso, tá? Informação importante aí, 35 mil camisas já foram vendidas. Já foram vendidas acho que no Brasil inteiro, né? Se eu não me engano. A outra informação é sobre as partes não se manifestam acordo e Vasco e a CAP voltam à disputa em arbitragem na FGV. A FGV deu prazo até esta quinta-feira para partes manifestarem acordo após suspensão. Informação dada pelo Bruno Murito e Rafa Zarco, tá? Vasco e a CAP voltaram à disputa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, FGV, que havia sido suspensa em julho por 90 dias, mesmo período da suspensão da ação na Justiça. A FGV havia concedido o prazo até esta quinta-feira, dia 31 de outubro, para as partes sinalizarem se havia um acordo entre Vasco e a CAP, o que não ocorreu. Então a arbitragem será retomada automaticamente. Eita aqui. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimentos e acordos de acionistas com a Set Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. Há diferença até mesmo dos valores atribuídos. A causa na arbitragem da FGV, enquanto o Clube de São Januário deu valor à causa em apenas R$ 1 milhão, a 777 Partners colocou em 700 milhões de reais, o mesmo preço do contrato original de investimento no futebol da SAF vascaína. Então, informação importante para a gente saber aí também, em julho a arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou lista com alguns nomes para a escolha consensual do terceiro árbitro, mas houve a suspensão por decisão das partes. Informação importante para a gente saber aí, né, sobre esse quesito aí de ACAP, Vasco e não sei o que, e a arbitragem da FGV. Eu particularmente, também, se é pra vocês, eu não entendo muito esse quesito aí, desses assuntos assim, né, mas eu tento sempre buscar a saber um pouquinho, falar, para poder falar com vocês também, né. Mas eu particularmente não entendo, não é o meu ponto forte entender sobre isso não, tá? A outra informação é aqui, ó, a CBF escalou o Bruno Arleu de Araújo para apitar o clássico Botafogo contra o Vasco. Então tá aí, esse senhorzinho que tá na tela aí é um árbitro bastante conhecido, inclusive, né? É um daqueles caras que tem a cara um pouco conhecida pelos torcedores, etc. A gente sabe como que é a qualidade dos árbitros do Brasil, infelizmente,
né? Mais ou menos isso, tá? Então, Bruno Arleu de Araújo está escalado para apitar Botafogo contra o Vasco, tá? Na terça-feira, acho que se não me engano é 21h30 o jogo do Vasco, na terça-feira, contra o Botafogo no Newton Santos. É um jogo muito difícil, né? Mas espero que a gente consiga essa vitória aí. Provavelmente não soltaram ingressos ainda, no negócio do Botafogo, mas devem soltar aí futuramente, né? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda demais a divulgação do nosso conteúdo, tá? O nosso canal tá com um desempenho não tão bom, a gente tava num desempenho maior, né? Melhor no caso, só que aí, infelizmente, eu acabei fazendo aniversário, fiquei uns 3 dias aí de bobeira, sem postar vídeos. E aí eu não consegui, não fiquei nem de bobeira, né? Tinha compromissos quanto do meu aniversário. E aí não consegui postar vídeo. E aí o YouTube acabou mudando um pouquinho o nosso algoritmo. A gente tá tentando voltar esse ritmo novamente, tá? Então espero que vocês deixem o seu like, inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Um beijo no coração de todos, um abraço, fiquem com Deus, tá? Segunda-feira eu prometo pra vocês fazer lives. Terça, quarta também vou tentar fazer lives a semana inteira, semana que vem inteira, tá? Então é mais ou menos isso. Terça a gente vai fazer live pré-jogo, pós-jogo também. E é isso, tá? Um beijo no coração de todos, um abraço, fiquem com Deus, saudações vascaínas, tenham uma ótima semana, um ótimo dia aí, sextou, né, pra todo mundo. Então é mais ou menos isso, tá? Um beijão, abraço, fiquem com Deus.